E aí, meus amores, eu vim conversar com vocês sobre gestantes e gravidez. Hoje nosso papo vai ser esse, sobre pré-natal, sobre gestante infectada, que horas fazer o parto e algumas coisinhas a mais. Nossa, muita gente me pergunta sobre Covid, né? Nessa pandemia, desde o início da pandemia. E a gente vem caminhando ao longo desse tempo, mudando um pouco as convicções sobre o Covid. Por quê? Porque não sabíamos muito do vírus e cada vez mais temos estudos para comprovarem o que é verdade, o que não é verdade, a medicação que pode ou que não pode ser usada. Quanto a gestantes, isso não é diferente, né? Então vamos começar. Gestantes de alto risco. Então eu vou colocar alguns pontos para vocês refletirem e pensarem. Se você é gestante de alto risco, você não pode deixar de ir no seu médico e fazer os exames. Se você é gestante de alto risco, você tem um componente, pelo menos a mais, para ter complicações da Covid. Todas as gestantes vão ter complicações da Covid? Não, nem todas as gestantes. A grande maioria das gestantes não vai ter complicação nenhuma, ela vai passar pela Covid, vai conseguir fazer o tratamento dela adequado, sem fazer nenhuma internação. Mas algumas grávidas, elas podem evoluir como outras pessoas também podem, mas as grávidas elas já têm um componente trombogênico, né? Só de estar grávida, você já tem uma tendência maior a um tromboembolismo. E se você tem Covid, você tem um fator a mais para ter um tromboembolismo. Então, seu médico deve fazer exames, solicitações de exames, para ver se esse é um fator que está afetando a sua gestação e o seu corpo. Gestantes de alto risco, não deixar de ir no pré-natal. O fator de ter alto risco provavelmente é um fator de você fazer sim a vacina de Covid, para você se proteger mais, para você ficar mais isolada e ter muito cuidado com sua gestação. Caso a gestante de alto risco tenha Covid e a Covid complique mais esse fator de alto risco e complica essa gestação, existem as indicações obstétricas, procure um hospital de referência para que, se for necessário, exista a intervenção em tempo hábil para não ter complicação para você e para o seu bebê. Assistência pré-natal das pacientes que não tem fator de risco, elas continuam normalmente. O planejamento é normal. Aqui na minha clínica, o planejamento de pré-natal é o seguinte: ficou sabendo que está grávida, faz exames, volta aqui, faz exames depois mensalmente e voltam mensalmente até 30 semanas. A partir de 30 semanas, de 15 em 15 dias, e no último mês semanalmente. Não devemos deixar de ver nossa gestante. Não faça isso, porque isso pode complicar sua gestação. Grávidas podem tomar vacinas, grávidas que têm alto risco, e as grávidas que têm exposição exagerada ao público, como médicas, dentistas, professoras, outras profissões que tenham muito contato com o público é indicado. Como todas as vacinas elas devem ser de vírus inativado ou de toxina. São de vírus inativado e não atenuado. Vírus inativado, essas são mais indicadas para as gestantes. Gestante constitui um grupo de risco só pelo fator de tromboembolismo, mas as pesquisas não mostram
que mais gestantes têm complicações do que as outras pessoas contaminadas. Então, ela tem um risco maior de tromboembolismo e se ela tem fatores de risco, ela tem um risco aumentado para Covid, como as outras pessoas que têm diabetes, hipertensão, obesidade, asma. Então, essas mulheres têm que ficar muito atentas. Atenção ao pré-natal, rotina de pré-natal, ela continua a mesma. Isso é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. A grávida com Covid, ela tem algum cuidado especial? Sim, né? Depende do seu obstetra, mas os exames de risco de uma trombose maior, ficar atento a isso para ver se essa mulher tem que usar um antitrombótico e manutenção da rotina de pré-natal. Quanto tempo essa grávida pode ter um atestado se ela tiver Covid? Geralmente o atestado é igual 14 a 20 dias, dependendo dos sintomas dela. O que o coronavírus pode causar no feto? Todas as pesquisas mostraram que até hoje não foi encontrado nenhuma malformação, nenhuma anormalidade nesses fetos de mães que tiveram a Covid-19. Quando existe uma síndrome respiratória grave, devemos antecipar o parto? Sim. Quando existe uma síndrome respiratória grave, deve-se antecipar o parto, mesmo que isso implique uma prematuridade do feto. Então, isso é uma decisão muito de cada obstetra. Por fim, que é muito comum, as gestantes hipertensas e as diabéticas, elas têm que ter cuidados especiais? Sim, como eu falei, são gestantes de alto risco, elas devem permanecer mais reclusas. Se necessário, se consumado as vacinas para gestante, elas devem ser feitas principalmente nessas gestantes de alto risco, como as pessoas de alto risco. Então, essas são informações básicas sobre o Covid. Se cuidem do seu bebê, seu bem mais precioso. Se tiver que tomar a vacina, eu recomendo que aguarde 15 a 20 semanas para depois se expor à vacinação. Isso é o ideal. Não se esqueçam de fazer a vacina de gripe. Alguns trabalhos têm mostrado que a vacinação de gripe, de tétano, de hepatite B das gestantes tem caído desde o ano passado, quando iniciou a pandemia. Não deixem de ir no posto de saúde também fazer a vacinação rotineira, como não deixe de fazer seus exames, seus ultrassons, suas consultas de pré-natal. É importantíssimo para que você tenha seu bebê saudável em casa e você esteja saudável também. E não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal, fazer um comentário aqui do que você quer ver, se você gostou também, e dar um joinha.